Olá, eu sou Alexandre Teixeira, está começando mais um episódio do podcast Work in Progress. Esse episódio começa com uma pergunta que Salvador e eu andamos nos fazendo nos últimos tempos, que é: quem governa a transformação das empresas nesse momento de boom da inteligência artificial? Em princípio, deveria ser uma coisa mais ou menos tranquila. O conselho de administração da empresa dá as orientações gerais, os CEOs alinhados com isso, passam para baixo essa determinação, cascateiam isso para a companhia e a transformação é feita. Na prática, a gente está começando a entender que a coisa é bem mais complexa. A espinha dorsal desse programa é uma pesquisa que o BCG, Boston Consulting Group, divulgou agora no mês de maio, ou seja, ela já tem um tempinho, mas está super atual, que mostra basicamente o seguinte: existe um racha, uma cisão entre o que pensam os conselhos de administração e o que pensam os CEOs, talvez o C-level das companhias. Um exemplo rápido aqui: 6 em cada 10 CEOs acreditam que os conselhos de administração estão apressando demais esse processo. É isso aí, Alexandre. E talvez uma das explicações para isso é que nessa mesma pesquisa, quando perguntaram aos conselheiros o quanto de conhecimento de AI eles têm, 75% deles disseram que têm um conhecimento suficiente para os desafios que eles estão enfrentando. Nesse episódio, a gente vai conversar com a Andiara Peterli, ou Peterli. A Andiara é dessas executivas multifacetadas. Ela já foi empresária, ela já foi investidora, ela já foi e é atualmente conselheira, e agora ela é uma criadora de 3 startups que ajudam os conselhos a tomar melhores decisões. A Andiara vai compartilhar com a gente quase 5 anos de pesquisa que ela fez no seu doutorado sobre o uso de inteligência artificial em conselhos de administração. São vários dados muito interessantes que mostram que talvez essa pesquisa do BCG possa ser a ponta do iceberg de um grande problema que a gente vai enfrentar daqui para frente. Será que os conselhos e os comitês executivos estão prontos e maduros para essa discussão? O que falta? Como a gente precisa complementar? Fique aí que você vai ter uma aula sobre como conduzir isso nos conselhos de administrações dos dias de hoje. Esse é o episódio Quem Governa a Transformação. A nossa convidada é a Andiara Peterli e esse é o podcast Work in Progress, um oferecimento da LG Lugar de Gente, da Stay Previdência e da Comp. Hoje também em parceria com o Grupo Gestão RH. Andiara, antes de mais nada, super obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Prazer te receber. Eu queria começar falando de uma pesquisa relativamente recente que, para mim, ela é muito significativa por mostrar o que parece ser um desalinhamento importante entre conselhos de administração e comitês executivos, ou chairmans e CEOs. Eu vou ler aqui porque a pesquisa merece. Foi um estudo do Boston Consulting Group, BCG, com 625 líderes globais, sendo 351 CEOs, 274 membros de conselho. E essa divisão é clara entre os dois grupos quando a gente fala principalmente de inteligência artificial. Resumidamente, CEOs acham que os boards estão empolgados demais com IA, talvez por falta de entendimento, e os boards, por sua vez, acham que os CEOs estão conservadores demais, que deveriam estar acelerando mais na transição. Você observa essa cisão na prática? E se observa, quem é que está com a razão nessa história? Bom, primeiro, super obrigada pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo incrível. Essa pesquisa, ela elucida um monte de coisas, né? E tanto pela perspectiva que você falou, quanto pela perspectiva das próprias competências do conselho e do CEO de entenderem o que é que isso significa, né? Então, a própria pesquisa mostra uma autoconfiança muito grande dos conselhos na sua capacidade de entender e avaliar IA, enquanto os CEOs dizem que eles não entendem nada e acham que entendem. Então, a minha resposta mais objetiva é nenhum dos dois entende.
Ah, é? Então isso a gente está muito, sim, isso é um tema que está sendo muito mapeado em várias outras pesquisas. Foi meu estudo de doutorado também por 5 anos, entender as competências que eram necessárias para a transformação pela perspectiva do conselho. Então, também entrevistei conselheiros, também entrevistei CEOs e depois acabei, enfim, desenvolvendo também uma técnica para efetivamente medir as competências, né? Porque self-assessment, né, já venceu a hora da gente entender, né, que Autoavaliação. autoavaliação, exatamente. A autoavaliação não fala mais muita coisa. Mas tem uma coisa só que eu queria dizer do porquê que os dois. Por que ambos provavelmente estão errados ou ambos estão muito descolados? Porque essa conversa de estratégia de IA, a conversa de projeto de IA não tem nada a ver com entendimento do que do que a IA está fazendo pelas organizações, né? Saber usar ferramenta, pedir projeto, né, que dá pirueta e temos agentes para fazer coisas, não tem nada a ver com que efetivamente as organizações precisam estar pensando para sua manutenção no longo prazo. E aí eu vou falar das 3 pilares, tá? Porque isso é muito relevante para a gente entender quão distante muitas vezes os boards e os CEOs estão nesse assunto. Tem 3 aspectos que são os aspectos hoje que fazem diferença e que fazem com que a companhia morra ou sobreviva. O primeiro aspecto é entender como é que a IA, ela tá transformando a anatomia dos negócios. Então, diferente daquilo que a gente entendia no passado na transformação digital, né? A gente veio de lá, né, Salvador, assim, da época da internet a pilha. A gente transpunha o mundo tradicional para, de alguma maneira, um mundo digital. Fosse, né, o data center físico para o cloud, varejo tradicional para o varejo digital. Tinha uma transposição que ela era clara e ela era mais de canal e de comunicação do que de natureza. E o que a gente está vendo com a IA hoje é as possibilidades que a IA com robótica, quantum, estão trazendo um redesenho completo da cadeia. Completo. Mudança na categoria, mudança no jeito como se joga, e isso impacta diretamente em estratégia. Então, entender que a inteligência artificial ela redesenha a anatomia das cadeias de negócio, ele é um assunto do conselho, é um assunto dos CEOs, e esse é um assunto que o gap de entendimento ele é muito grande. E a gente pode usar E anatomia, como, assim, se a gente pudesse traduzir, seria como a um empresa ganha chassi. dinheiro. Mais do que É isso, isso? Como é que você pode traduzir? onde ela joga no mundo, qual é o meu papel na minha cadeia? E o que está mudando é o chassi. A gente está começando a operar em um chassi completamente diferente. Eu vou dar um exemplo, talvez que seja o que a gente mais está falando nesses últimos meses, que é o do SaaSpocalipse. Né? Que é a perda de valor, né, de 2 tri de dólar, agora vai chegar a 3 tri de dólar até em julho, das empresas de software no mundo. Né? E a gente. Por que isso está acontecendo? Ela é uma mudança. E não é que as pessoas sejam desqualificadas ali no board ou na gestão, é que a anatomia do problema que era resolvido com software de prateleira há 40 anos Mudou drasticamente. mudou drasticamente. Porque o problema que as companhias sempre tiveram do RP, do sistema de billing, do sistema de controle, hoje pode ser resolvido de maneiras muito diferentes que não tem necessariamente a ver com aquela categoria que a gente inventou, que era o software, né? E que era o framework. O SaaSpocalipse é o apocalipse do modelo software as a service. Do modelo de software como a gente conhecia. Então, o que a gente pacote vê... de software. Do pacote de software, da ideia de tecnologia de prateleira, né? Que resolveram a nossa vida por tantos anos. E aí, essa perda de valor, né, de mercado dessas companhias, a gente tá falando das grandes companhias, né? SAP, Oracle, IBM, todas elas. Ela mostra uma mudança na anatomia. Mesma coisa nas empresas de educação, né? O que a mudança não é uma substituição do modelo de educação tradicional por muitos modelos que nós vimos, Chegg, Duolingo, né? Que viraram digital. É um outro jeito de aprender, né? Então, é isso que eu chamo de nova anatomia. E isso é uma discussão de estratégia. Então, quando a gente fala hoje, qual é o assunto que a gente deveria estar tendo nos conselhos e que os CEOs deveriam estar tendo com o seu time executivo? Onde podemos continuar jogando? Onde a gente continua podendo continuar jogando para resolver os problemas numa cadeia que se mexe, numa cadeia em que o seu parceiro passa a não ser mais seu parceiro, né? Em que você está resolvendo, pode ou não resolver o problema do seu cliente de maneira completamente diferente. Então, esse é um assunto. O segundo assunto, então, e esse assunto ele é muito impactante para quem está sentado em conselho hoje, porque ele definia as regras do jogo, a estratégia que impacta em modelo de negócio, como você falou. Ele é um negócio de curto prazo, porque a gente está vendo uma transformação muito rápida.
né? Então, em 2, 3 anos, você está redefinindo categorias inteiras. Então, está acontecendo nos nossos mandatos. E o segundo aspecto é o que mais está acontecendo hoje, e ele é mais urgente, que é transformação operacional. Porque o que está acontecendo, né? E um pouco do que veio na pesquisa da BCG, e tem outras da Gartner, do MIT, o que a gente está vendo? Os dados indicam que 95% das iniciativas de IA hoje Então, dão água. água, né? Dá água. Então, na Falham. feira de ciências, né? Exatamente. E viram só custo de tecnologia incremental. Mas por que isso? Quando você faz, né, a análise ali, o IML, você manda para o IML dos projetos, a razão é sempre a mesma. Que é, a gente está usando inteligência artificial como a gente usava ferramenta no passado, como o Gmail. Uhum. A gente pega pessoas e processos, as mesmas pessoas, os mesmos processos, no mesmo desenho, taca uma IA em cima e diz assim, performe, aumente a eficiência. E isso tem muito a ver com esse, óbvio, nosso framework de gestão, né? Tudo que a gente conhece de gestão, a maneira como a gente desenha a estrutura organizacional, a maneira como a gente desenha os papéis, a governança. Muda de país, mas o modelo é igualzinho há 50 anos, né? Pega uma área de marketing, ela é estruturada igualzinho há 50 anos, qualquer geografia e qualquer indústria. E isso se transforma completamente com a IA. Por quê? Porque o modelo, como a gente olha hoje, né? A capacidade analítica, eu vou chamar de intelectual, vou chamar de cognitiva, vai. Capacidade cognitiva que a IA entrega, com agora a agêntica, que é a capacidade aplicada, quase física, na robótica ela já é física. Essas capacidades que a IA entregam, elas mudam o modelo como a gente trabalha. E agora, efetivamente, a gente tem um modelo híbrido, que não é escritório mais home office, é pessoas mais robôs. E esse desenho, ele é um desenho muito diferente, ele tem que ser muito diferente do que ele foi no passado. Por quê? Porque a IA, ela substitui muitas dessas tarefas e ela chega nos resultados, mas não do jeito que a gente chegaria. Então, a gente tenta encaixar a bola e o quadrado hoje, né? Porque a gente diz o seguinte, olha, Iá, eu quero manter os meus processos, as minhas competências, eu quero que você chegue no resultado. Isso não acontece, porque ela vai chegar no resultado, mas por caminhos que você nem pensava que Agora, podiam ser. esse lado da prática, vamos dizer, quase ainda mais buscando uma eficiência, uma, eh, embelezamento de um processo normal, que agora eu uso AI, eu dei uma embelezada no AI, mas na realidade eu vou gerar uma apresentação mais rápida, vou consolidar dados mais rápido. Você acha que isso é parte de um processo de aprendizado, que a gente tem que começar por aí e tal, e que depois eu vou começar a ver essas aplicações de forma. Ou isso é perda de tempo? Eu acho que a gente já está no terceiro ano, né? Se a gente pensar que o ChatGPT foi lançado lá em novembro de 2022, a gente um pouco já perdeu este barco. Então, isto era aceitável, eu acho, assim, em 2023, 2024. Que soa como um passado distante já. Somos como um passado distante. A pandemia, então, né, nem se fala, parece que foi de século. Mas 2026, Salvador, eu acho que este barco já saiu do porto, entendeu? Assim, porque a gente já avançou demais, né? E especialmente o valor da IA hoje está na capacidade de construir, orquestrar o workflow e agir. Então, como uma ferramenta incremental, como um PPT melhorado, ou como. Já não tem mais muito. Não quer dizer que o letramento ainda não esteja acontecendo neste nível. Uhum. O letramento ainda está acontecendo nesse nível. Mas não tem mais tempo, eu acho, sabe? Não tem mais tempo para você começar por aí, para então você entender como é que. Por que não tem mais tempo? E aqui, às vezes, me chamam de Cavaleira do Apocalipse da AI, assim. Mas é porque, como as coisas estão mudando, né? E a gente falou do tema do apocalipse. Essa perda de valor, ela aconteceu em 5 meses. 5 meses, uma indústria, talvez das indústrias mais sofisticadas no mundo. Se a gente olha a indústria de health, se a gente olha a indústria de educação, na financeira, a gente está falando que 6 meses é um tempo muito. Já é um tempo muito crítico para as mudanças, né? Inclusive para o próprio desenvolvimento da IA. A IA que a gente tem hoje não tem nada a ver com a IA que a gente tinha 6 meses atrás. E aí, qual é que é o tema? É o seu custo de servir. Por quê? Porque quando aquele setor ou aquele seu concorrente evoluiu
para já estar agentizando de modo aqui, né? E o que a gente está vendo hoje dos layoffs, né? Das demissões em massa, nos Estados Unidos especialmente, você não corta mais 5, 10%, você corta 40%. Tem o exemplo da Block, né? Do mesmo Isso. do Jack Dorsey, cortou 40% da organização, porque agentizou tudo. O que isso impacta diretamente no negócio, no custo de servir? O meu negócio ele fica mais barato de servir. Logo, isso impacta profundamente em preço. Então, se a sua organização ainda tá achando, né, que ou tá apostando que esse modelo incremental, né, gera resultado, o problema é que daqui a 6 meses, se você não começou o processo de efetivamente mexer no seu custo de servir, a chance de você sair do jogo é muito grande. Agora, E antes, não ter você tempo, vai falar, sabe? claro, você vai Uhum. falar do terceiro ponto, né? Vou. Mas Uhum, antes disso, você citou aí essas empresas desses uhum, layoffs. Tem uma outra linha dizendo que tem muita fumaça nisso aí, uhum, porque quando você vê esses grandes layoffs, uhum. tem uma pesquisa aí do Gartner recente que fala talvez as empresas tenham demitido muito antes Perfeito. e meio que jogando para a torcida, porque quando aparecem essas demissões, vem também um aumento das ações, né? Quer dizer, o mercado Perfeito. está todo mundo já Absolutamente perfeito. desse, não, não, então tá tendo Isso. resultado, mas o que você acha que é fumaça, o que não é aí? Não, eu acho que tem um nível de fumaça muito grande, mas olha só que interessante. E, de novo, assim, é onde a gente tem que prestar atenção, porque o mercado mudou a percepção dele. Demissão em massa há 3 anos atrás, a ação caía, Uhum. É a verdade. ação não subia. E agora, demissão em massa, se você conta a historinha de que é por IA, a ação sobe. Este é um recado muito claro para as organizações. Este é um recado do mercado de capitais de que É alta, né? a expectativa é de um modelo operacional Com diferente, muito menos gente. com muito mais eficiência. Eu não sei se menos gente é o resultado de hoje pela mudança do processo, tá? Então, assim, hoje, se a gente pega os processos antigos e a gente agentiza eles, necessariamente eles têm menos gente, né? Mas na frente, se a gente pensar, né, no crescimento das organizações, eu não sei se isso quer dizer. Hoje quer dizer menos gente. Eu não sei se quer dizer menos gente no futuro. Por quê? E aí, dando um exemplo, assim, tô em algumas companhias e alguns conselhos em que a gente não demitiu uma pessoa, mas a gente agentizou de tal maneira que a empresa pode crescer 3 vezes agora sem colocar mais nenhuma pessoa no novo time. Então, isso é uma capacidade, é um ganho de capacidade que talvez você nunca tivesse no passado, porque o seu modelo previa, né, uma correlação direta entre crescimento e custo de gente, e agora você talvez seja capaz de dar para as companhias uma elasticidade na sua capacidade de crescimento. Então, eu acho que no primeiro momento é sim corte, né, porque tem um nível de substituição muito alto, mas lá na frente não sei. Mas eu acho que esse é um recado pra gente que ele, assim, não é questão de discordar ou concordar, ele é um fato. A expectativa de um modelo operacional mais automatizado, mais agêntico, mais eficiente, é uma realidade. Ponto. Então eu acho que acontece sim, né, o incentivo perverso, né, que é essa necessidade de curto prazo de você agradar o mercado de capitais, de você fazer isso antes de você estar pronto para fazer. Não tenho dúvida de que isso está acontecendo, né. Qual é o seu terceiro ponto? Porque eu queria voltar para a questão do Tá. conselho. O terceiro ponto, ele é quase que exclusivo do nível do conselho e ele é muito grave e muito profundo o gap de conhecimento, que é risco. Né, a gente está agora diante de uma nova matriz de risco, e de governança de IA, que passa a ser um tema regulatório, começa agora em agosto, inclusive na Europa, né, o UI Act passa a valer formalmente, as multas passam a ser aplicadas a partir de agosto desse ano, que quer dizer que a gente está trazendo para um nível, né, dos estatutários, dos fiduciários da companhia, né, uma necessidade de ser capaz de gerir uma coisa que as pessoas conhecem muito pouco, né, e é um fato. E se a gente for olhar no pé da letra da lei, o nível de sinistro, né, materialidade do sinistro, ela é muito maior do que qualquer coisa que a gente já viu. Ela é maior que clima, ela é maior, que GDPR na Europa, ela é maior Em que que sentido? de multa. Não, mas qual sinistro você tá me dá um exemplo. Então, uma inadequação à lei, né? A regulação de IA, ela tem 4 princípios. Vou falar da europeia, que é a que está valendo, Tá. mas se a gente olhar o nosso PL do Brasil, ele está indo bastante nessa direção. Quais são as 4 coisas que a gente tem que ser capaz, como líderes das companhias, de controlar? Primeira coisa é que a sua IA seja explicável. Que cada decisão da sua IA você possa voltar
e explicar. Então, a Boa explicabilidade... sorte com isso. Explicabilidade é o item número 1. O segundo item é que ela seja auditável. Ela não pode ser black box. Então, não pode ser black box. Pensem nisso. Hum, Você tem que ser capaz de auditar, ter uma trilha auditável. hum, A terceira coisa é que ela não tenha nenhum tipo de viés. hum. Boa sorte com isso. Com isso. Que ela não tenha nenhum tipo de viés. E a quarta é que você consiga provar que o uso de dados dentro daquela IA era correto, era próprio, que você não distribuiu mais dados do que você deveria ter. Então, esses são os 4 princípios da legislação, tá? Então, e esses princípios, eles tem regras muito claras de operação, né? Então, e para cada infração, os princípios viraram normas, né? E aí você tem normas a seguir. Para cada uma dessas normas infringidas, você tem multas. Uhum. E a gente está falando hoje na casa de 50 milhões de euros por infração. Mas por que eu tô falando disso? Primeiro porque no Brasil, aparentemente, a gente está seguindo por um caminho bastante parecido com a legislação europeia. E a segunda coisa é que para você operar globalmente, hoje, pensa a gente como companhia, para operar globalmente, o nível de dispersão e de diferença regulatória é uma loucura. Complexo. Né? Você tem os Estados Unidos que decidiu não regular, ou regular eventualmente no nível de estado. Você tem uma China, né, que acabou de lançar, né, a lei do não pode substituir pessoas por IA, mas por outro lado também não regula o desenvolvimento da IA. E você tem regras muito específicas de jurisdições. Então, assim, operar globalmente passou a ser muito complexo. E diferente do LGPD ou do GDPR, o LGPD, vamos lembrar, ele é no nível do usuário, né? Uhum. Se o usuário consente, da IA não, é no nível da natureza da atividade. Então, por que isso é um risco? Isso é um risco, primeiro, de você ser capaz de continuar competitivo, mas estar compliant com as normas. Uhum. E 2, gerir isso. Porque isso passa a ser um dever fiduciário dos conselheiros, das diretorias executivas. E o nosso gap de conhecimento disso é muito grande. Né? E muito provavelmente, passando a nossa lei de IA, teremos um nível de tempo de adequação muito parecido com o que a Europa teve, que foi de 2 anos, né? Isso pode ser um dos fatores de que nessa pesquisa BCG, os conselhos ainda estão querendo acelerar sem saber onde vão bater. Eu acho que Ou seja, não, eu acho que porque quando você fala isso, eu fico pensando como conselheiro, são 4 coisas extremamente difíceis de você fazer, né? Sim. Você ter rastreabilidade, auditoria. Isso é um risco fiduciário complexo, né? Sem dúvida, e que já está posto, É. né? Mas não, acho que não tem a ver. Acho que não tem a ver, porque eu acho que também o gap ele é tão grande que os conselhos ainda não estão preocupados o suficiente como eles deveriam. Ali ainda não pegou. Não, eles foi nem ainda não ainda não. entenderam o tamanho do problema. Né? Está muito claro. As pessoas ainda não entenderam o tamanho do problema, do tamanho do risco. E vamos pensar que quanto melhor a gente for em IA agora, sem pensar em governança de IA e em risco, mais a gente vai ter que desfazer ali na frente. A gente vai ter que voltar 200 casinhas. Né? Então, esse tema, ele é um dos temas em que a gente tem um descompasso maior, né? E é óbvio que o modelo vai ser, na maior parte dos lugares, regulado, porque tem um nível de impacto, né, social e econômico muito forte, a gente tá vendo isso. Então, vai ser. O problema é que a gente, diferente do passado, a gente pode usar qualquer proxy lá dos anos 90, né, que era onde a gente tinha que ser compliant em contabilidade. Regras globais de contabilidade. Quantos anos demorou para todo mundo estar adequado? 20 anos? E ainda assim, né, com checklist, claro. É a mesma coisa que a gente vai ter que fazer com o IA, só que com o tempo vai ser muito mais curto. E talvez a nossa capacidade, o nosso conhecimento do assunto seja muito mais distante. Você ainda tem nos conselhos essa herança de muita gente de finanças, muita gente de auditoria, muita gente de contabilidade. E quantas pessoas você conhece que entendem hoje de AI safety ou de governança? Então, vamos olhar um pouco para os conselhos de administração. Para quem está de fora, conselho de administração, você usou a expressão caixa preta num outro significado, mas o conselho às vezes parece uma caixa preta que a gente não sabe bem o que tem lá dentro, né? Você tem a experiência de estar em conselhos e de estudar conselhos. Dá uma ideia geral para gente do que é um conselho de administração. Qual é a composição usual desses conselhos? E nos ajude nesse processo a entender por que a compreensão de IA
parece ser tão baixa quanto você está dizendo. Tá bom. Vou começar do princípio, Tá então. bom. Porque é uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, que é por que o conselho foi inventado. Uhum. E o conselho, como a gente conhece hoje, tanto faz de que tipo de organização, ele é muito parecido em instâncias, né? Ele foi inventado nos anos 70, quando a gente inventou as corporações. As corporações eram basicamente, nos Estados Unidos, né? As corporações eram basicamente os donos da companhia deixarem de ser executivos da companhia. Então, para que os donos da companhia pudessem trazer investidores e estivessem fora da companhia, é, se criou essa instância de supervisão para resolver dois únicos problemas: conflito de interesse da gestão, porque qual era o medo dos donos? O executivo vai trabalhar para si mesmo, não vai trabalhar para mim, que sou o shareholder, que sou o acionista. Então, conflito de interesse era a primeira coisa, e a segunda coisa era fraude. Então, não ter transparência financeira e me dizer um número que não é verdadeiro. O conselho ele foi inventado para resolver estes dois problemas. Então, ele é uma camada, foi criado como uma, inclusive na lei, foi criado como uma camada de supervisão para resolver esses dois riscos. Por quê? Eram esses dois riscos que tiravam o valor da companhia, Uhum. que matavam as companhias ou que tiravam o valor dos acionistas. De lá para cá, então, ele é uma camada responsável pela companhia. Então, né, nas empresas listadas é responsável estatutariamente, e nas empresas familiares, né, pode ser estatutário, pode não ser, mas ele é sempre uma camada em cima do CEO e da diretoria executiva com a função de supervisionar. Uhum. Só que o que aconteceu de lá para cá, dos anos 70 para cá? O que mata as companhias não é mais conflito de interesse e fraude. Especialmente porque a gente foi muito bom em compliance ao longo desses anos. É muito difícil. Bom, temos casos Muitas que nos leis. desmentem, temos casos Claro, que nos claro. desmentem, mas é sempre a Mas exceção que os sistemas evoluíram, os processos evoluíram, as evoluiu de legislações maneira evoluíram, os completamente, controles, né? completo. Então, só que o que aconteceu neste processo? O que mata uma organização hoje? A sua incapacidade de se reinventar no tempo que precisa. Ponto. Estratégia. Estratégia e capacidade de execução mesmo Claro, do de pivô no transformar tempo. aquilo em ação, Porque a né? gente pode usar todos os exemplos, né, da nossa geração, né, das Claro. empresas que eram excelentes, Kodak, Xerox, Blockbuster, enfim, tem tantas que tiveram o seu tempo entre a disrupção tecnológica ou a disrupção do mercado e o seu tempo de se reinventar e não conseguiram. Só que esse tempo ele foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Dessas empresas que eu mencionei, o tempo médio de disrupção entre o evento, né, da mudança era de 15 anos. Hoje a gente está falando de 5, 7. Né? 5 a 7 anos? 5 a 7 anos. Mas vai cair. Vai cair para 2, 3. O que isso quer dizer? Que é na nossa vez. Uhum. Que é no nosso mandato. Seja como executivo, seja como investidor, seja como conselheiro. Mas, então, é isso que mata uma organização hoje. Então, porque a gente montou as competências de conselho para resolver aqueles problemas de conflito de interesse e de fraude. Então, qual era o perfil histórico desses conselheiros? Pessoas de background financeiro, pessoas de auditoria, pessoas de controladoria, pessoas, né? E aí você pensar, vamos pensar nos Estados Unidos, que é mais fácil a gente comparar do que o Brasil. Pensar que comitês eram criados obrigatoriamente. O comitê de remuneração, para que o executivo não se autopagasse mais do que ele deveria. O comitê de remuneração e o comitê de auditoria. São os dois comitês que são regulatórios. Ou seja, você está mandando um recado para o mercado que o valor ainda está nisso, né? Então, as competências ao longo dos anos, elas foram se construindo para resolver esse problema. Só que todo o resto embaixo mudou. Mas o nosso modelo e competências do conselho, o perfil dos conselheiros mudou muito pouco. Então, essa história de tem uma pesquisa que, para mim, ela é a melhor pesquisa que existe, é uma pesquisa longitudinal do MIT, que eles repetem de muitos e muitos anos, que eles analisam o mercado americano, eles analisam todos. Eles chamam de competência, mas na verdade é currículo. Eles analisam todos os currículos de todos os conselheiros de empresas listadas nos Estados Unidos versus os resultados das companhias. E aí eles cruzam há muitos anos essas que eles chamam de competência. Então, se você tem um histórico, por exemplo, de digital, de tecnologia, eles assumem que você tem uma competência digital e eles comparam isso com os peers, com os pares. E eles foram provando ao longo do tempo que as empresas que tinham competências novas, né, que não eram só as de auditoria, finanças, que eram as competências de tecnologia, de change management, de digital, performavam 38% acima de qualquer uma dos seus peers. E agora, claro, agora eles estão inserindo IA nesse tema, o gap é muito maior. Então, só que isso é novo. E aí, se a gente olhar
a velocidade de transformação do conselho ela é muito mais lenta do que a velocidade de transformação das camadas de baixo da organização, né? Hoje, um tempo médio de um conselheiro ficar num conselho nos Estados Unidos é de 10 anos. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é entre 6 e 8. Né? Ele já é um tempo bastante longo comparado com o resto da companhia, mas se você olhar a composição hoje, né, em geração, em background, né, na sua história, em todas as questões de diversidade, quaisquer que elas sejam, a gente ainda tem uma fotografia muito parecida com os anos 70 e 80. Agora, Então é E, isso. e aí é interessante porque, assim, uma das primeiras coisas que você aprende em qualquer aula de conselho é uma brincadeira de que o conselheiro é alguém que tem que ter o nariz dentro e a mão fora, né? Assim, aquela Uhum, brincadeira de. uhum, Em inglês é nose in, hands out, né? Ou seja, você uhum. não está lá para operar, você hum, está lá para dar conselho. Mas, e a gente estava falando um pouquinho isso Uhum. até antes, quando você fala que tem uma questão Geracional. geracional, muito obrigado. É, esse executivo, executiva que hoje está no conselho, na sua faixa dos seus 60 a mais, ele foi executivo, o seu auge foi na década de 90, né? Exatamente. Ele sabe como implementar um SAP, um ERP, né? E agora está tendo que lidar. Como fazer isso? Essa transição de, bom, agora eu tenho que assessorar, eu tenho que puxar, eu tenho que botar o nariz em alguma coisa que eu não vivi, que eu não conheci, né? Até porque essas mudanças que você falou, né? Que agora estão cada vez mais curtas, né? E aí, como é que a gente sai do outro lado? Sai do outro lado. Acho que tem três grandes coisas e as três são muito difíceis, tá? A primeira é não adianta, tem que mexer em composição. Enquanto Né? estiver muito difícil, você vai ter bastante trabalho, né? É, o problema é conseguir fazer o trabalho no tempo que dá tempo, Entendi. né? Porque eu acho que é o mais difícil, assim. O mais difícil é você fazer tudo. É entre você saber o que você precisa fazer e você conseguir fazer. É o tempo. Você fala de um modelo de transformação de 3 anos. 3 anos você nem muda um conselho. Uhum. Os mandatos no Brasil são de 2 ou de 3 anos. Na Europa são mandatos de até 5 anos. Né? Então, assim, você pensar que você identificou o problema até você resolver o problema, muita água passou debaixo da ponte, né? Mas tem três coisas. A primeira coisa, não adianta, tem que mexer na composição, né? E mexer em composição é sempre muito difícil. Seja porque pelo perfil dos pares, seja pelo perfil do presidente do conselho, seja porque muitas vezes, na maior parte das vezes, até em empresas familiares, as posições de conselho, elas são compostas pelos acionistas, não tem nenhuma família que quer ficar de fora, uhum. e aí já encheu o conselho, e aí você não quer trazer um independente porque é mais um, aí também um independente só faz muito pouca diferença. Então ele é um modelo que ele é complexo, Uhum. né? Porque hoje as cadeiras de conselho, elas são distribuídas pela sua participação na organização, a mesma coisa com investidores, né? Então, você pensar que você poderia ter 100% de um conselho independente com pessoas profissionais que agregariam bastante, é muito improvável disso acontecer, mas ainda assim, este é um desafio. Então, mexer na composição do conselho e trazer as competências necessárias é muito, muito Uhum. necessário. A segunda coisa tem a ver com o comportamento. E esse talvez seja o mais difícil, mas ele é o mais importante hoje, porque essas pessoas, como você mencionou, que vieram de uma história profissional, de um momento de mundo muito diferente, eh, elas cresceram e elas se desenvolveram e elas ocuparam suas posições e se sentem pagas para ter a resposta, É. e para saber a resposta. E a verdade é que hoje ninguém sabe a resposta. Então é muito difícil, e aí se você tentar usar aquilo que você sabia para dar a resposta, assim, você tá usando a mesma resposta para perguntas que são completamente diferentes. Então o que que acontece nesse processo, assim? Você embanana a companhia, e você não provoca os executivos para fazerem o que precisam fazer. Então a primeira coisa que eu chamo do pai das competências, ou da mãe das Uhum. competências, das novas, é o comportamento de humildade, de dizer o seguinte: "Não sei, não sei. Nunca vivi isso, nunca passei por isso. O que eu posso emprestar para essa organização é a minha experiência de ter vivido coisas muito diferentes. A experiência tem muito valor, é a experiência com as pessoas, a experiência de escolher bons executivos. Mas eu não sei isso. E se eu não sei, a chance dos executivos também é muito baixa. Então vamos tentar achar. E vamos tentar achar pessoas que não saibam, mas que corram atrás. Porque se esse comportamento acontecer, as pessoas correm atrás. Se esse comportamento não acontecer, que é o que eu não tenho dúvida de que na pesquisa da BCG, entre outras, este é um dos resultados, eu já sei a resposta. IA é overrated.
ela é igual ao metaverso. Aham. É isso que eu ouço todo dia. É verdade. Porque o cara, não, porque eu já vivi isso lá em 1900, lá vai bolinha, e era assim com sei lá o quê, entendeu? Se você tem essa resposta, se você acha que você tem essa resposta e é essa resposta que você dá, é como os executivos vão responder. Uhum. Eles não vão tomar risco. Eles não vão dizer eu também não sei. Eles só vão repetir a fórmula pela qual eles são medidos. E aí ninguém vai fazer o que tem que ser feito. Uhum. Né? Então eu acho que esse é um comportamento. Qual é o terceiro? Já vou só dizer aqui. Quem é que tem que puxar esse comportamento? O presidente do conselho. Ou os acionistas, empresas familiares. Tem que puxar e dizer assim, peraí. Se tu acha que sabe, já temos alguma coisa, né? O problema é que essa pessoa provavelmente é a primeira que acha que sabe. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é quase um problema em looping, né? E a terceira coisa, quando a gente vê quem é que tá indo bem, né, é quem tá investindo nos conselhos e nas altas lideranças em literacy, em educação. E não é chegar e dar aula de usar chat GPT, entendeu? Assim, não é isso. Até tem que ter isso é óbvio. Mas não é isso, né, educar o conselho para falar de inteligência artificial. A gente tem que falar desses 3 pilares. Tem que educar o conselho para falar de como IA transforma a anatomia, tem que educar o conselho para falar de como é que a IA, de tal maneira, transforma a organização, que a gente tem que reconfigurar mentalmente tudo que a gente sabia sobre estruturas organizacionais e governança, e a gente tem que trazer o tema do risco que a gente não sabe gerir. Né? Esses 3 temas, eles precisam de educação, eles não têm outro jeito para a gente endereçar sem isso. Só que isso também é uma coisa que não cabe muitas vezes na agenda do conselho, porque a agenda está lotada de pepinos e tarifas novas e geopolítica e sei lá o quê. E a segunda coisa é que normalmente também as empresas não dedicam orçamento para isso. Porque não adianta, você vai ter que se educar, entendeu? Você vai ter que se desafiar, você vai ter que ver exemplo, você vai ter que ir para a China, quem está em manufatura, vai ter que ir. Não dá para falar de... Você está em indústria... Não dá pra falar de indústria sem você ir lá na China e ver o que tá acontecendo com as dark factories. Não tem conversa se você não fizer isso, né? Uhum. Então, assim, esse é o terceiro, tá? Eu diria que é educação. Vamos fazer então o nosso primeiro break pro nosso primeiro quadro, que a gente já tá avançando aqui, porque a conversa tá sensacional. E vamos pro nosso primeiro momento, o que você faria? Andiara, esse é o nosso quadro fixo, o que você faria? E é sempre mais ou menos a mesma pergunta, mas eu vou dar uma mudadinha nela por causa do nosso tema aqui. Então, o que eu preparei é assim, se você assumisse a presidência de um conselho de administração de uma grande empresa e tivesse um orçamento ilimitado para desenvolver as pessoas dessa empresa, no que você investiria? Eu só acho que a gente precisa, talvez você precise para responder, olhar um pouco para cima também. Não só o time, a base da pirâmide, do meio para baixo, mas olhar até talvez para os conselhos, né? E o twist também não é se, é quando ela assumir. Esse é um bom ponto também. Eu queria dizer que esse problema eu queria ter, tá, gente? Então, ó, convites bem-vindos para assumir este quando problema. você assumir. Exato. Não, a primeira coisa, assim, eu acredito muito no exemplo, né? E o exemplo, ele sempre vem de cima. Né? Seja para a gente desenvolver cultura, seja para a gente desenvolver inovação, seja para fazer transformação. Acredito muito que pode coisas vir da base, mas o principal vem sempre de cima. Se nosso comportamento e as nossas crenças são inadequadas, assim será a organização. Então, a primeira coisa, eu não teria dúvida, eu mexeria, né? Primeiro, eu investiria num conselho com as competências necessárias, não só, também as competências que a gente tem hoje, mas novas competências. Então, mexer em composição, em educação, né? Educação, vamos pensar que educação no tempo de IA, ela é quase mensal. Tudo que a gente sabe de IA dura 2 meses. Tudo. O que é IA hoje, depois do lançamento do Fable 5, primeiro Frontier lançado, para o público, com o que era a IA em fevereiro de 2026, ela é outra coisa. O que quer dizer que a educação, ela tem que ser permanente, do conselho e da diretoria executiva. Então, isso eu não teria nenhuma dúvida, assim, eu dedicaria um nível de recurso para educação e seria obrigatório, absolutamente obrigatório. Não é um cursinho que, quem sabe, se você quer fazer, não, é absolutamente obrigatório para você cumprir o seu dever fiduciário com essa organização. Então, composição, educação absolutamente permanente. E eu faria pensar que as nossas lideranças de hoje, vamos pensar ali, gerentes, diretores, superintendentes e diretores, elas são lideranças que elas vão durar
em cargos de liderança muito mais tempo do que nas gerações anteriores. Porque o que está sendo eliminado? As camadas de baixo. Então, a gente vai ter menos líderes preparados, menos líderes com experiência no curto prazo, do que a gente pode ter de eventual benefício de reeducar os nossos líderes atuais, fazer o reskilling, como a gente chama, para eles durarem muito mais, porque a experiência que eles trazem é impagável. Então, se a gente pensar nisso, investir no desenvolvimento dessas lideranças para elas fazerem uma coisa, para elas desaprenderem o modelo de gestão que elas conheciam e elas reconstruírem na organização com a sua experiência, né, trazendo junto a sua experiência, elas reconstruírem os modelos operacionais da organização para ser mais AI first ou AI native, é isso que eu faria. Assim. Este, para mim, seria o playbook. Maravilha. Esse foi então o nosso momento que você faria, que é um oferecimento da LG Lugar de Gente. Andiera, você falou que você é a Amazona do Apocalipse, né? Cavaleira do Apocalipse. Né? Amazona, né? Amazona do Apocalipse. Mas você citou um exemplo de alguns exemplos muito positivos, né? De empresas que estão fazendo isso bem, que estão gerando valor concreto, né? Vamos falar um pouquinho desse lado luz aí da AI. Como é que... Perfeito. Me conta um pouquinho desse case, assim, mesmo sem citar o santo, Perfeito. mas o que você acha que eles estão fazendo direito? Perfeito. Eu tô, felizmente, em vários conselhos que as pessoas abraçaram esse tema não como um tema de sobrevivência, mas como um tema de reconstrução do seu valor futuro, né? E o que a gente está vendo hoje na prática é que as ferramentas de IA que a gente tem hoje e vou chamar de arquitetura cognitiva, elas trazem pra gente um oxigênio em modelos de negócio que eram muito apertados no passado. Vamos falar de varejo, por exemplo. O modelo de varejo, ele é historicamente um modelo muito difícil de operar, né? E aí a gente está vendo uma transformação nessa estrutura operacional, nesse desenho organizacional, que faz, por exemplo, com que o varejo tenha um custo de servir infinitamente menor do que ele tinha no passado, o que quer dizer que ele consegue repassar isso tudo para preço. Ele consegue trazer, né, vai conseguir trazer ofertas muito mais acessíveis para os seus consumidores. Eu estou acompanhando isso em algumas empresas, seja em áreas de operações, seja em áreas de vendas, né? Tem companhias, felizmente, em que a gente tem CEOs extremamente alinhados e conselhos desejosos disso, em que a gente está conseguindo ver essa transformação do IA first integralmente. Em todas as áreas. Não só como uma visão idealizada, mas como uma meta para acontecer. E usar este recurso, né? Então, tem uma organização em que a gente está fazendo esse modelo e que a gente não demitiu uma pessoa. A gente criou um pulmão de crescimento para a companhia. Porque a correlação entre crescimento de receita e aumento da operação, ela era direta, né? E a gente não precisou demitir uma pessoa, mas a gente criou um pulmão para a companhia que ela pode crescer 3 vezes o tamanho dela hoje sem adicionar custo. Sem adicionar custo fixo. E o que isso faz? Isso muda o modelo do negócio. Porque você pensar que a sua margem operacional, o seu valuation, muda tudo, né? Mas dá sobrevivência de longo prazo também. Porque os modelos que a gente conhece, esses muito apertados, esses são sempre modelos que estão vencidos, né? Eles são sempre modelos que estão operando no seu limite. E aí atrás essa possibilidade da gente ter uma saúde para esses modelos de negócio que a gente não podia ter no passado. Entendi. Então, eu acho que, olhando, né, pelo lado absolutamente do copo muito cheio, aí atrás hoje, para quem conseguir fazer direito, aí atrás uma capacidade de exponenciar os seus resultados e seja o resultado para o que você quiser usar dele, tá? Como você quiser usar dele. Olhando para o conselho, você já explicou que é preciso mudar a composição, mas é difícil mudar a composição, os mandatos são longos, etc. Vamos imaginar de novo aqui numa licença poética que esses problemas estão resolvidos e você pode montar o conselho dos seus sonhos. Como é a composição desse conselho para que ele seja funcional nesse ambiente que a gente está discutindo hoje? Basicamente, bom, depende muito do tamanho da organização, né? Então, idealmente, né, se a gente não tivesse que lotear as cadeiras por conta dos acionistas, né? Eu não tenho dúvida de que eu traria uma composição. Vou falar das competências, tá? Estratégia, em primeiro lugar, mas estratégia com um pouco disso que a gente chama de strategic thinking
mesmo para frente. Então, a capacidade de enxergar como é que os mercados estão se comportando e voltar. Então, hoje essas cadeiras de estratégia, elas já tiveram no passado, em algum momento, relevância nos conselhos, e elas foram perdendo essa relevância. Então, uma cadeira, com certeza, com uma visão estratégica. Uma cadeira, sem sombra de dúvida, de risco. E aí, aqui, a gente sempre tem cadeira de risco no conselho, mas ela é sempre de risco financeiro. Né? Tudo se materializa em risco financeiro no final, mas não necessariamente o gerador do risco era o risco financeiro. Então, eu teria uma cadeira muito forte de riscos financeiros e não financeiros. E em não financeiros, a gente está falando, né, de uma questão muito relevante, né, que foi parte da agenda ESG, mas muito relevante de clima e muito relevante de governança de IA, desses novos riscos que vêm por conta de tecnologia de IA. Eu teria, sem sombra de dúvida, hoje, especialistas. Não existe conselheiro especialista, né? Todo conselheiro responde por tudo na companhia. Mas eu teria pessoas oriundas do mundo de digital, inovação, tecnologia, para desafiar. O papel é sempre desafiar, Claro. né? E por último, sem sombra de dúvida, o que talvez eu acho que seja mais importante hoje, nesse momento, é uma pessoa de pessoas. Né? Essa capacidade é dever do conselho escolher o CEO certo e as diretorias certas. E também os conselheiros certos, né? Em muitos conselhos é papel também do comitê de pessoas escolher a composição do conselho ou recomendar. Então, eu não teria dúvida de que são essas 4 composições. Mas é óbvio que, né, a gente sempre vai ter o elemento de supervisão, né? Isso não retira a necessidade de supervisão, não é isso. Né? É como é que a gente adiciona coisas que realmente mudam a vida da organização, O que sabe? vai criar um desafio para os conselhos, que é, quando a gente fala às vezes de diversidade de conselho, a gente sempre lembra de homem e mulher, né? Sim, Mas você acabou de falar aí é um conselho extremamente diverso. extremamente diverso nos seus Imagina, repertórios, é, né? Nas e, suas e- e experiências. então a habilidade desse conselho de trabalhar junto Sim, vai mudar bastante. A claro, dinâmica muda, né? Porque uma coisa é você estar cercado de pares claro, iguais e claro. todo mundo mesma vibe, né? Vamos dizer assim, né? É. Agora, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte: quando a gente fala tudo de AI, uma coisa que eu fico pensando é que, às vezes, esses conselheiros estão querendo, talvez, eh, segurar algo insegurável, né? Assim, a AI tem uma mudança social, algo que vem de fora para dentro das empresas, né? Eu vejo que hoje todos os jovens que estão entrando Uhum, nas empresas, eles usam AI de alguma uhum, maneira. Quer dizer, a gente fala: "Ah, não vou usar", mas a gente já está uhum, usando, né. uhum, Como é que você vê como educar de forma ou capturar esse movimento que vem de fora, né. É aquele jovem que já vem outro dia vi uma matéria de acho que era um rapaz que foi convidado para ser vice-presidente de marketing de uma empresa e tal, não sei o quê, nos Estados Unidos, e ele ofereceram para ele, não sei, 100. Ele falou: "Não, quero 150". E eu 200. Eu falei: "Mas por quê?". "Não, porque eu não preciso de equipe, porque eu vou chegar com todos os meus agentes", né. uhum, Você até uhum. falando aqui que você é a Eu rainha sou a dos rainha dos agentes. Nós vamos agentes. chegar lá, vamos chegar. Mas isso tem um valor, né. Uhum, E você está adquirindo agora essa uhum, competência, mas ao uhum, mesmo tempo você tem que desenvolver uma estratégia. claro. Como, você administrar esse movimento que não é só da Uhum, empresa para os seus funcionários, mas é também você administrar o que vem dos seus uhum, funcionários, os seus agentes, as suas uhum, histórias, né. claro. Qual é o É, equilíbrio? assim, para começo de conversa, este é o grande drama. Se a gente achar essa pessoa, eu pagava 400, né? É o que a gente tá chamando de AI ready pessoas. Se ela vai ter ou não pessoas é um segundo ponto. É a capacidade de pensar como é que ela trabalharia diferente ou como é que ela montaria uma área diferente. Essas pessoas hoje, elas valem milhões e elas são poucas, né? Mas de novo, a gente tá num momento que também a gente já ter. Esse eu posso dizer que a gente já passou em algum momento no passado, né? Que eram aquelas pessoas que entendiam um pouquinho de digital versus um mundo É, analógico. extremamente analógico. Mas eu queria voltar ao teu primeiro ponto, que é a IA imparável. Ela é imparável, mas esta consciência não é uma realidade, eu acho, em todas as salas de conselho. Né? A gente ainda tá num estágio de ignorância, de ignorar o que a gente ignora. E aí eu acho que isso não é óbvio ainda. E esse passo ele vai acontecer em muito breve. E ele vai acontecer de maneira ruim, Uhum. né? Porque as Pela empresas, dor. pela dor, né? E
foi o que eu falei, só dá pra gente resolver esse problema com um comportamento, né? Primeiro um senso de urgência, mas um comportamento que é o do eu não sei. Porque se você chegar hoje numa sala de conselho e você tiver todas as suas opiniões feitas sobre. E assim, eu estudo IA há 5 anos, até antes, né, de ChatGPT, e eu tenho certeza, toda semana, quando acaba a semana, que eu não sei mais nada. Não, tô falando sério, isso é um nível até de ansiedade. Eu tenho certeza absoluta. E eu só penso nisso e eu só estudo isso todos os dias. Então, se você acha que você sabia alguma coisa e você nem faz isso o dia inteiro, assim, é um problema, entendeu? É porque você vai tomar decisões em bases erradas. Vamos aproveitar essa ansiedade toda para fazer o nosso segundo break aqui. Tá Vamos bom. pro nosso momento Work in Progress. Diário, esse é o nosso segundo quadro fixo do programa. Esse é mais fácil. Qual é o seu Work in Progress? No que você está trabalhando que ainda não está do jeitinho que você quer e dá para fazer melhor? Primeiro, eu tô trabalhando em desaprender tudo que eu sabia para tentar aprender tudo que vem por aí e ajudar a criar. Mas eu tô na minha 4ª fase de carreira. Eu já fui empreendedora, comecei como empreendedora nos anos 90, eu já fui investidora, eu já fui executiva tradicional e hoje sou 100% conselheira. E agora estou voltando a ser empreendedora aos 47 anos. Eu criei 3 startups, todas de AI, todas voltadas para temas de governança. Mas reaprender isso, numa época, eu sempre achei que eu sabia tudo de digital, tudo de tecnologia, porque eu comecei lá em 1900 lá vai bolinha, na época da internet, a manivela. E recomeçar agora, olhando o que vem é um quadro em branco que vocês não têm ideia, mas o nível de animação que eu tenho, que é porque é a primeira vez que um empreendedor realmente vai conseguir fazer o que está na sua cabeça com pouco capital, com alta liberdade e com alta capacidade de ter tecnologia de ponta. Isso é o sonho de qualquer empreendedor. Então, meu work in progress é voltar a empreender depois de desaprender como é que tem tudo que eu sabia sobre isso. Maravilha, muito bom. Esse foi então o nosso momento Work in Progress, que é um oferecimento da Stay. Diara, vamos então entender melhor essas suas 3 startups, essa sua nova onda empreendedora. Conta pra gente o que fazem essas empresas, o que são essas empresas e como é que tem sido a sua experiência com elas. Legal. Elas são derivadas todas do meu estudo de doutorado, que eu passei 5 anos na Suíça estudando as competências as competências e práticas de conselho para ajudar as empresas a se transformarem. E o resultado dessa pesquisa é um framework chamado Transformational Governance Framework, então framework de governança transformacional, que tem 5 pilares. E para 3 desses 5 pilares, eu transformei em produto, em plataforma, 3 dessas 5 dores. A primeira dor é a dor da competência, né, que é não acessar a sua experiência, não olhar o seu currículo e dizer, olha, eu olho aqui o currículo do Salvador e Isso. vi que ele passou por essas cadeiras, logo eu acho que ele tem essas competências, ele tem essas capacidades. Então, eu criei uma ferramenta que chama Board Acumen. Ela é uma ferramenta que ela faz um assessment, uma avaliação real das suas competências, né, com um psicométrico bem robusto. E eu te coloco diante, são 6 competências de transformação, de liderança e técnicas, de transformação, eu vou chamar de digital e IA, porque são essas de transformação, de disrupção a partir da tecnologia. E eu vou te colocar diante de situações reais de conselho, e eu vou medir a sua fluência, a sua capacidade de entender o conceito, que é o score número 1, sei o que é IA, com até a sua capacidade transformacional, que é usar o conceito para criar estratégia e orientar a execução. Então, ela é uma ferramenta que faz um assessment real da sua capacidade de lidar, de ter essas competências. Ela hoje está em 7 línguas e a gente está começando o rollout dela pela Ásia. Legal. E é uma ferramenta, quando você fala de ferramenta, É uma plataforma um mesmo. conjunto de pesquisas, de entrevistas, de situações. O que gerou ela, sim. Então, o que gerou o psicométrico, o que gerou o na scoring. prática, o profissional, o conselheiro vai É uma acessar, plataforma, ele acessa. e ele vai fazer uma série de testes, Exatamente. uma série de... Que legal. São 6 competências, cada uma
mais ou menos meia hora de teste, e ele é colocado diante de uma situação de conselho o tempo inteiro. Situações reais de conselho que te exigem ter aquela competência. Deixa eu só entender uma coisa. Uhum. Essa é uma plataforma, uma ferramenta que a empresa vai utilizar para escolher os seus conselheiros. Para É isso, não? entender, né? Para avaliar os seus conselheiros atuais, pro presidente do conselho avaliar o conjunto da obra, porque né, eu consigo mostrar uma matriz de como é que cada um tá em cada competência, e se tiver no processo de recrutamento, o Headhunter consegue também fazer isso previamente. É o saber o que eu não sei, né? Saber o que eu não sei. Mas fazendo essa avaliação real da competência, legal. independente do seu currículo. Então, Agora, o candidato ou a candidata, numa situação em que a pessoa está fora e eventualmente está sendo avaliada para fazer parte do conselho, essa pessoa participa ativamente, ela interage com a plataforma. claro, Se é sem assim que dúvida. funciona. Sem Tá. dúvida, claro, Ok. claro, sem dúvida. Então, Absolutamente. essa é a uma. primeira. Tá. A segunda, ela se chama Reorg AI, é a mais quentinha do momento, Reorg de reorganização? de reorganização. Ela é um framework determinístico que faz depara. Então, ela pega estruturas atuais, é bem data-driven, né? Ela pega estruturas, por exemplo, uma área de marketing. Eu pego as estruturas inteiras, eu entendo todos os processos, que nem a gente fazia no passado, o ABZ, né? Eu entendo todos os processos e tarefas, e eu redesenho elas para começar pela IA e só depois botar as pessoas de volta no loop. Então, eu começo por todas aquelas tarefas e processos que já poderiam ser feitas com IA hoje. A gente faz todas as torres chegando no limite da IA. E depois a gente coloca as pessoas de volta, por isso que eu falei que tem as novas cadeiras, aí, as novas job descriptions, que são os babysitters de IA. Né? Muitas dessas posições novas, elas existem puramente para o humano gerenciar ou autorizar ou controlar a IA, mas não mais para fazer. Né? Então, essa é um framework que eu estou aplicando em várias companhias e junto com outras consultorias, mas ele é um framework determinístico, preciso de dados para rodar e tal. Legal. Então, isso eu estou fazendo no Brasil e na Europa. E a terceira e última começa agora no segundo semestre. Ela é uma camada uma camada de controle para comitês de auditoria ajudarem a saber o que eles têm que olhar em governança de IA. Vai começar pela Europa, então tem os sócios lá também que vão começar por aí. Porque hoje, como a gente, nos comitês de auditoria, o que a gente tem é aquela checklist clássica, né, de gestão de riscos e de auditoria externa, mas elas são todas, em geral, no financeiro, em alguns indicadores ESG. Não tem ainda quase nada de IA. E essa é uma ferramenta para ajudar os comitês a entenderem, dentro da regulação, tudo que eles precisam olhar para dar o check. E essas 3 startups funcionam nesses 3 computadores que você tem na sua casa, e você de babysitter ou tem gente trabalhando nela? Não, essas são plataformas web mesmo. Os meus computadores trabalham para mim. Então, hoje eu sou um time de umas 300 pessoas, com certeza absoluta, né? Então, eu rodo tudo local para ter muita segurança de tudo que eu faço, desde coisas pessoais, né? De gestão da minha vida pessoal, das crianças, dos grupos de WhatsApp da escola e tudo mais. Até as coisas de trabalho mesmo. Então, eu tenho hoje um grupo de agentes que trabalham com várias LLMs diferentes, tudo via API e tal, rodam local. Isso é um tema também super importante de segurança. Enquanto eu tô aqui, daqui a pouco eu olho o meu WhatsApp, ele tem 1000 coisas para eu aprovar, 1000 Tudo coisas agente te escrevendo. Os agentes me mandam, claro, né? Eu estou aqui, eu faço o que eu prego, né? O nível de governança, eu quero ter certeza de que tudo que eu tô fazendo tem o meu, né, a minha aprovação do meu CPF. Legal. Mas tem muita coisa que eu já não faço mais mesmo, assim. Tenho lá o meu time trabalhando para quase qualquer coisa. Ó, te mando um furo de reportagem, você que gosta. Andiara, no grupo de WhatsApp do colégio, não é ela, não é a Andiara. E lide com isso. Mas eu quero tranquilizar os nossos espectadores e ouvintes que ela está aqui conosco. A gente teve a oportunidade de dar um abraço dela na chegada. Não Ela está... sou um avatar, não é um por avatar. enquanto. Por enquanto. É isso, né? Excelente. Andiara, sensacional, adorei. Espero que vocês tenham gostado também, né? Foi Muito incrível bom. a conversa. E fica aí que a gente vai já pro debriefing. Salvador, você começou terminou a apresentação do programa, A abertura, né? abertura do programa, dizendo: será que as empresas, será que os conselhos de administração estão preparados para lidar com essa situação? Eu termino aqui de ouvir a Andiara com a sensação de que a resposta honesta é não, não estão. A gente tem olhado para diversos
aspectos das companhias fazendo diferentes recortes e sempre aparece a necessidade de correr atrás. O que eu não tinha visto ninguém apontar com essa clareza até hoje é que também na instância superior das companhias, que é o conselho de Uhum. administração, me parece que tem um gap gigante entre o que existe hoje e aquilo que é necessário. E é um tema complexo, porque a gente está falando do dono, no final das contas, né? Eh, São os donos das companhias ou os representantes dos donos das companhias e que talvez não estejam prontos, né? Eu acho que ela E o abordou. pior, talvez não estejam prontos e estão com a convicção de que estão prontos. Essa é uma combinação muito ruim. A pior coisa é alguém que não está pronto e acha que está, É, né? exato, que me parece que é exatamente essa a Né, a situação. pesquisa do BCG diz que 75% deles disseram que estão prontos. É uma pesquisa bem ampla no mundo Sim. inteiro, né? Se você perguntar para não, eu estou pronto, tanto que eu estou pressionando o meu presidente, e o presidente falando, falei: "Não, acho que você tá equivocado", né. Não estão olhando para a complexidade, não estão É, olhando para os riscos que a Andiara é. apontou. Mas ela falou, acho que muito bem, de que a resposta talvez ninguém tem muita razão, né, nem os conselheiros, nem o presidente, né, o CEO. Que existe talvez uma verdade aí no meio do caminho, né, eu acho que é um pouco por aí. E ela apontou, acho que um caminho que eu acho que é interessante, né, que é essa, eu gostei da palavra anatomia, e é realmente isso, né, assim, as empresas vão ser bichos diferentes, né. Eu me lembro de uma empresa que eu conheci, que era o maior varejista, inglês de, entrega de comida em casa, né, que é chamado Ocado. E eles foram se transformando, então eles eram tipo um pão de açúcar, só que totalmente digital, eles não tinham loja, era só e-commerce. Isso muito para trás? Isso, sei lá, 10 anos. E eles foram ficando tão bons em tecnologia, nos CDs e tudo, que a tecnologia deles ficou tão boa que eles começaram a vender a tecnologia, e aí depois eles venderam a operação do e-commerce e se transformaram numa empresa de tecnologia pura. E isso multiplicou o valor da companhia por 10, né, porque poderia ser muito mais escalável do que um supermercado online. Esse é um exemplo, e eu acho que a gente vai ver vários de companhias que você: "Poxa, mas a empresa não fazia", sim, mas agora com a possibilidade de canais diferentes, de relacionamentos diferentes, eu vou poder ser um outro animal do que eu era agora. Então, pensar essa anatomia, né, a gente em algum momento, acho que o digital proporcionou muitas empresas pensarem em plataforma, mas a plataforma de alguma maneira você ainda era um animal com alguns, né, só que você ganhou novos canais. Eu acho que o que ela está falando é que com AI você pode ser inclusive um animal diferente, né, e acho que isso é muito poderoso. Depois desse tema da transformação operacional, né, que realmente, isso vai pegar muito as empresas, né, não é só fazer uma apresentação de PowerPoint mais rápido, não é só consolidar vários documentos para ter um relatório, é você, como ela mesma falou, imagina, ela está fazendo 3 organizações, ela contou um pouquinho dos bastidores para a gente, quantos agentes ela tem trabalhando para ela, quer dizer, ela tem uma equipe, ela é uma empresária, né, com um pequeno time, uma equipe de agentes, e do mais alto nível, que inclusive vai questionar a própria indústria de software, né, que "Olha, eu fiz um porque qual é o conceito da indústria de software? Eu fiz um software que ele teoricamente é bom para todo mundo, e talvez o que a AI está dizendo é que, essa hipercustomização ela talvez ela consiga agora achar um caminho, né. Eu posso criar uma coisa única, sem precisar de um software de prateleira, então isso vai mudar bastante. E o outro, quando a gente fala de conselho, é risco, né, o conselheiro é pago para gerenciar risco. E esse 75% pode estar mostrando que há uma certa soberba, né. A gente está querendo, segurar o insegurável, né, a gente falou um pouquinho isso durante o quer dizer, esse é um movimento que tem características sociais também muito grandes, assim, a gente não vai conseguir segurar: "Ah, não, não, eu vou mexer nisso AI quando tiver mais maduro", passou, né. Tá morto. Então, esse aqui é um tema que eu acho que em conselhos a gente deveria os conselhos eu imagino que devem estar os conselhos mais maduros devem estar discutindo esse assunto do impacto da AI, independente um pouco da sua indústria. É óbvio que, de novo, como qualquer tipo de tecnologia, você tem indústrias com mais ou menos exposição ao impacto, mas eu acho que é uma reflexão saudável, né. Então gostei bastante da conversa,
Acho que foi bem didática, né? Foi bem interessante. Se eu fosse conselheiro, eu estaria preocupado. Muito bom, esse foi então mais um episódio do podcast Work in Progress, sempre lembrando que é um oferecimento da LG Lugar de Gente, da Stay e da Comp, com a parceria do grupo Gestão RH. Espero que você tenha gostado do episódio, daqui a 15 dias tem mais um. Um abraço.